Olá, sejam todos bem-vindos. Todo mundo entrando aí, vou só ajeitar o fone para ouvi-los melhor. Que prazer estar falando com todos vocês. Pessoal, sejam todos bem-vindos, então. Hoje é um prazer enorme, a gente inicia o nosso ciclo aqui do nosso podcast para cima. Nós falaremos, então, de diversos assuntos aqui, né, voltados para o empreendedorismo. Vai começar a trazer essa introdução realmente de quem vive esse sentimento aí do empreendedorismo, né, quer realmente fazer a sua transição, está na busca constante, então, da sua grande transformação. Mas para que a gente esteja, então, bem alinhados, aqueles que talvez não tenham tanta intimidade, não sabe quem eu sou e como vem ocorrendo essa minha transformação interna e também a transformação de todos aqueles pelo qual eu compartilho, né, esse discurso aí do empreendedorismo. Vou me apresentar para vocês. Eu sou a Bruna Farizel, sou empreendedora há mais de 15 anos. Eu hoje tenho uma rede que eu montei junto com meu marido, que além de marido é também o meu sócio, então a gente tem essa dinâmica, né, também de conciliar a vida profissional e a vida pessoal. Né? E juntos, então, a gente construiu uma rede de franquias chamada Splash Bebidas Urbanas, que está aí no seu 6º ano, com diversos franqueados, muito deles casais que optaram por fazer seu empreendedorismo aí juntos, né, dando um apoio ao outro. Então, muito daquilo que a gente vai conversar aqui hoje também vem dessa dinâmica de casal, tanto da minha vivência própria, como da observação também desses casais que vieram para dentro da nossa rede. E além disso, ao longo desses 6 anos, diversas foram nossas jornadas, os nossos altos e baixos. Eu falo que o empreender é como se fosse um eletrocardiograma, aquele subir e descer o tempo inteiro, são diversas emoções que a gente precisa administrar nessa dinâmica, e isso eu vou compartilhar junto com vocês também. Além disso, nesse ano que passou, 2023, diante de todos os anos que foram sempre muito especiais, a gente teve em 2023 a grata felicidade de ter como sócia também na Splash Bebidas Urbanas a Sabrina Sato. Além disso, a gente já tinha o Rogério Salumi, que é o fundador também da Wine, a maior plataforma de vinhos do mundo, tá bom? Então, dentro dessa dinâmica toda, inclusive desse conciliar aí entre sócios, como que se performa essa dinâmica, como que a gente consegue, então, por pouco tempo, atingir esses resultados realmente fora da curva, é o que a gente vem conversar. Mas para isso, eu quero alinhar muito da expectativa com vocês, né? Até porque tempo é algo mais valioso e vocês vão ver que ao longo da nossa dinâmica, o nosso grande objetivo ao montar uma empresa é ter qualidade de tempo. E para que vocês também tenham a qualidade de tempo de vocês, inclusive no conteúdo que faz sentido para o momento de vocês, que é esse momento agora, eu vou deixar muito claro aqui as expectativas, né? Vamos alinhá-las, então. Para quem que é esse conteúdo e para quem não seria tão indicado tal conteúdo. Então, para quem não seria, vamos começar assim, para a gente otimizar o tempo de todos, não seria para aquela pessoa que busca extrema estabilidade, uma pessoa que se sente mais confortável, talvez, nessa dinâmica de concurso, de um trabalho certinho, que não tem tanto jogo de cintura, que não busca se arriscar tanto, né? Porque o empreendedorismo, antes de tudo, é você saber se conciliar e driblar a dinâmica do risco. E para quem seria, então? Para aquele casal, antes de tudo, que já identificou um bichinho ali por dentro, um verdadeiro incômodo, né, pela busca, então, de uma mudança, de uma transição profissional ali. Para aquelas pessoas que buscam, então, qualidade de tempo, que querem ser mais
contribuidoras, né, naquilo que elas entregam, nos seus resultados dentro da sua dinâmica ali profissional, querem ter realmente um propósito um pouco maior. É para aquelas pessoas também que, de alguma maneira, se sentem no momento de fazer essa transição, talvez do CLT, por quê? Porque busca ter uma qualidade de tempo maior com sua família, uma dinâmica de agenda ali que te propicie realmente algo que o mundo corporativo tradicional fica mais complicado de se alcançar, tá? Então, esse material, esse conteúdo, essa troca que a gente vai fazer aqui é muito indicada para esses perfis, tá bom? Então, eu aguardo vocês aqui com muitas perguntas, vão mandando aqui embaixo, porque a gente vai ter uma troca bem interessante. E aí, eu já fui recebendo no direct, né, algumas perguntas de vocês, para que vocês pudessem, então, já me contribuir também, né? Esse material de hoje, a gente vai falar muito sobre dois sentimentos que são sentimentos clássicos de qualquer empreendedor. E aí, quando eu falo isso para vocês, eu gosto de deixar claro que esse sentimento parece que a gente só vive nesse momento que a gente está na dúvida ali de fazer essa mudança, enfim, de se arriscar um pouco mais nessa jornada, que é nova para todos que se arriscam, né, inicialmente ali. Mas não, são sentimentos que eles nos acompanham ao longo dessa vida empreendedora. Hoje, depois de 15 anos, né, empreendendo em outros negócios que nos prosperaram, a gente passou pelo fracasso, a gente voltou, a gente se reergueu, a gente voltou para o mercado, voltamos, fomos, então, empreendedores dentro das companhias pelo qual nós trabalhamos, depois optamos por seguir nossa trajetória sozinhos, e esses dois sentimentos sempre nos acompanharam. E que sentimentos são esses? Eu estou falando de o incômodo. Então, quando vocês começam a identificar que precisam mudar alguma coisa ali, sentimentos muito clássicos começam a existir dentro da gente, né? E quer ver? Eu vou compartilhar um exemplo aqui com vocês que aconteceu comigo, eu tenho certeza que muitos que estão nesse momento também se veem nesse cenário. Eu trabalhava antes numa companhia e eu já tinha uma carreira ali de 11 anos e eu tinha certeza que eu podia contribuir além daquilo que me era dado, talvez, em liberdade, enfim. E isso começou a me sufocar, porque durante algum tempo eu ia chegando em casa, a sensação de sair do elevador e chegar em casa me dava um frio na barriga, e ali eu parecia que era como se fosse meu ambiente seguro, e eu desabava em chorar, e chorava, e chorava, e chorava. E quando vinha os finais de semana, chegava próximo ali do horário do Fantástico, eu comecei a caracterizar como a síndrome do Fantástico. Por quê? Porque era quando o domingo estava se aproximando de finalizar e eu começava a perceber que aquilo, de alguma maneira, estava me incomodando. Por quê? Porque a segunda-feira viria e eu não estava tão plena, tão completa em voltar para aquele ambiente, que, de alguma maneira, parte de mim já não fazia mais, né, sentido estar ali dentro. E aí não tinha nada a ver com a companhia, era muito mais um processo de transformação meu, né? Eu gosto de falar muito isso, por quê? Porque quando a gente opta em aceitar o trabalho, né? Seja, vamos falar aí dessa vida de CLT, de fato, é, aquilo ali fazia sentido em determinado momento nosso, né? E aquilo para mim fazia muito sentido. Eu fui muito feliz durante muitos anos ali dentro. Porém, a gente vai mudando. As nossas necessidades, elas se modificam, os nossos desejos, os nossos anseios, o nosso modo de viver se modifica. E no meu caso, aquilo ali aconteceu, já vinha um incômodo que eu comecei a dar luz no momento em qual eu descobri a gravidez da nossa primeira filha. Então, a Helena, quando foi o momento em que a gente planejou em ter, enfim, a Helena e a descoberta da chegada dela, me fez colocar realmente na balança diversos pontos que, de alguma maneira, já vinham me incomodando dentro daquela dinâmica de vida que eu tinha ali, né? Então, como nossa família, por exemplo, era toda do Espírito Santo e a gente mora em São Paulo sozinhos, não fazia mais sentido para a gente datas como Páscoa, Natal, enfim, datas comemorativas que são muito relativizadas com a família, né? E a gente passava aqui
durante diversos anos nós passamos sozinhos, aquilo não fazia mais sentido para mim ao descobrir que viria uma criança, eu queria que ela tivesse essa dinâmica de conviver também, de ter esses momentos e a gente pudesse ter a liberdade. Fora isso, o que acontecia? Eu acompanhava algumas para mulheres de um peso maior, né? E vocês, mulheres que estão aqui nesse momento, tenho certeza que para vocês está batendo forte isso que eu vou falar. Para a gente, quando a gente tem uma gravidez, a gente começa também pelo mercado, infelizmente, ser muito invalidado no sentido de será que ela vai render do mesmo jeito? Será que agora com uma criança, se a criança precisar sair, né, tiver algum imprevisto e a mãe precisar sair, vai sair no horário de trabalho, como vai ser isso? Algumas companhias, elas têm uma dificuldade ainda de entender esse cenário e ser empática nesse momento, então, com muitas das mulheres, né? E aquela dúvida também começou a me martelar, porque a minha dinâmica era realmente muito agitada ali naquele momento do que eu produzia. Então, isso veio principalmente nesse momento onde eu falo que todo mundo busca a estabilidade, que seria na descoberta aí de uma gestação, aquilo ali para mim soou como é a oportunidade que eu tenho e de me agarrar a essa situação para que eu possa fazer, então, a minha transição, né? Eu preciso, de alguma maneira, fazer com que a minha estrutura familiar tenha uma qualidade de tempo ali à frente, de forma que eu possa participar de momentos muito especiais da vida da minha filha, que naquela época era uma só, e hoje eu já estou falando de 3. Ou seja, não tem como dizer que isso não se reverbera na prática, na minha vida, na minha dinâmica, né? Tem, além da Helena, tem a Sofia e tem o Henrique, que acabou de chegar também, que vai completar um mês aí. E olha só como é diferente isso. Se eu fosse hoje uma funcionária, uma colaboradora dentro de uma companhia, teria benefícios com relação a isso? Sem dúvida. Eu teria o benefício, por exemplo, da licença maternidade. Hoje, dona do meu próprio negócio, eu não tenho isso, e eu falo sempre que, gente, como dono, a gente não tem férias, a gente não tem licença, a gente não tem nada disso. A gente vai equilibrando e vai dando a dinâmica da maneira como a gente consegue organizar a nossa agenda dentro dessa estrutura da composição familiar. Então, hoje, com menos de um mês, eu já estou aqui, eu estou trabalhando, eu estou ativa, mas eu estou muito mais feliz. E isso, o empreendedorismo é que me trouxe. Então, eu gosto sempre de trazer isso para vocês, e por isso eu tomei essa postura de auxiliar, ajudar a casais incomodados a se tornarem empreendedores extraordinários, na busca incessante aí pela sua qualidade de tempo, a sua dinâmica familiar, né? E isso eu trago de observações, não como eu disse lá anteriormente, não só do que eu vivo, mas também de muitos franqueados, né, da minha rede que têm esse mesmo perfil e que também conseguem então compartilhar as suas vivências, as suas experiências. Nas minhas redes aí vocês conseguem acompanhar esses depoimentos também. Então, o incômodo é o primeiro dos sentimentos, quando a gente identifica, opa, eu preciso fazer essa mudança, opa, alguma coisa já não está mais no conforme, aquele encaixe do quebra-cabeça já não está performando como era anteriormente. E aí o que acontece? Aquele que não tem o perfil empreendedor de fato, ou pelo menos a coragem necessária de arriscar, porque mais importante do que a gente sonhar é a gente arriscar. Essa é a dinâmica mais difícil, tá? E aí, aquele que de repente se julga não capaz, ou o que é mais importante aí, não encontra o seu ponto de fortalecimento da sua autoconfiança, e eu vou falar mais sobre isso com vocês, ele é o tempo inteiro bombardeado, porque isso acontece com todo mundo, gente. Aconteceu comigo, acontece todos os dias comigo, acontece ainda hoje, né? O nosso meio, ele tende a invalidar muito a decisão do outro. E aí não dá para nem julgar sobre o outro, é muito mais sobre como a gente recebe isso. A nossa postura de seguir, a nossa postura de encarar realmente esse cenário, a nossa postura de ir para cima, que é uma fala que eu tenho muito comigo e com o Lucas também. Aliás, a gente tem um livro chamado Livro para Cima. Facilmente vocês jogam aí no Google, vocês vão ver o resumo da nossa história
empreendedora, realmente, assim, na mais íntegra verdade, para quem é adepto, né, à leitura, fica aí a dica para vocês também. Mas, além disso, então, o que a gente precisa entender é que o ambiente pelo qual nos circula, por cuidado, por precaução, por receio, porque as pessoas observam o sol de outro ângulo que a gente, né? E o ambiente que a gente está, isso nos dificulta muito, porque normalmente são as pessoas mais próximas, elas sempre irão nos desacreditar ou nos invalidar essa questão do nosso sonho quando se trata de empreendedorismo, porque realmente é algo muito difícil, são poucas as perfis que têm essas habilidades de jogos de cintura, de não desistir, de ser resiliente, de buscar ali realmente todos os dias uma maneira nova de fazer uma entrega, às vezes do mesmo produto, do mesmo serviço, mas de maneira diferente, impactando sempre o outro. Então, o empreendedorismo é muito isso, é muito voltado para a gente conseguir entender, de fato, o que nos desafia, né? E as pessoas que tendem a seguir são pessoas que buscam desafio cotidiano, buscam o tempo inteiro estar ali se renovando, né? Se conectando, então, com novas maneiras de fazer as mesmas entregas. Então, o incômodo ele vem, sempre haverá quem vai te desacreditar, e aí o segundo sentimento, tão importante quanto o incômodo, é o medo. Por quê? O medo, muitas vezes, ele vai nos paralisar. Mas, e isso, se vocês me perguntarem, Bruna, eu te admiro tanto, porque eu escuto muito isso, né? Bruna, eu te admiro tanto, porque você não tem medo de seguir. Eu tenho medo demais, eu tenho muito medo. Ele faz parte dessa minha dinâmica, tenho certeza que faz parte da dinâmica do Lucas também, mas a gente consegue ter uma relação amável com o medo. Ele está ali para nos dar cautela, ele está ali para nos dar uma direção, para que possamos ter a consciência e estudarmos a melhor maneira de seguir, mas ele não nos paralisa. Essa é a grande diferença, né? E aí, quando a gente fala daquela pessoa, de repente, que é um pouquinho mais vulnerável, é um pouquinho mais sensível, né? E que tenha dúvida norteando ali o tempo inteiro, e ouve de uma pessoa mais próxima que aquilo não vai dar certo. Mas por que que você vai fazer essa mudança? Tá tudo certo, você tem um bom salário, você tem um emprego certo, você tem uma vida certinha. Mas para que que você vai mexer nisso? Isso não vai dar certo. Né? E o mercado está muito ruim, a crise acontecendo, é guerra de todos os lados. Sim, é isso mesmo. O mundo é assim e é assim todos os dias, né? Mas por que que uns dão certo e por que que outros a atitude faz toda a transformação. É isso que eu quero que vocês tenham como consciência. Então, seja qual for o momento, daqueles que optarem por seguir por esse caminho do empreendedorismo, seja se você estiver no primeiro degrau ou se você estiver no 15º degrau da sua jornada, o medo sempre vai te acompanhar, aqueles que duvidam sempre vão te acompanhar, todas as dinâmicas que você precisa ter de jogo de cintura sempre irá te acompanhar. Qual que é a diferença? É a diferença que com mais tempo vai passando, mais você vai aprendendo, mais você vai se fortalecendo, e aquilo que lá inicialmente, de repente, fosse um verdadeiro incômodo, né, para você, literalmente o medo sobre o errar, você vai começa a entender que esse processo do erro só vai te fortalecendo, só vai deixando você realmente um empreendedor cada vez mais extraordinário. E aí, gente, eu gosto sempre de trazer uma contextualização para vocês, que é o seguinte: quando a gente, por que que eu optei por falar principalmente para casais que desejam empreender juntos? Porque isso fez toda a diferença e faz toda a diferença no meu próprio dia a dia, tá? Então, assim, juntos, você pode ter um resultado completamente, porque aí eu gosto de sempre trazer para você completamente diferente. O que eu gosto de trazer para vocês é o seguinte: sozinho a gente até consegue fazer o nosso sucesso, né, a nossa excelência profissional, empreender sozinho principalmente, é possível? É possível. Mas quando a gente tem um parceiro
ou uma parceira, para que esse negócio dê certo, é imprescindível, e isso eu assino embaixo, é imprescindível que um dê o apoio ao outro, que um seja a fortaleza do outro. Vou trazer um exemplo que é clássico meu e do Lucas aqui, logo no nosso primeiro ano da Splash, e olha que a gente já teve outros empreendimentos antes, né? Logo quando a gente se conheceu, logo no início, ali com 6 meses. Mas esse fato aconteceu no nosso primeiro ano da Splash. A gente contou com recurso próprio, né, com aquele capital que a gente tinha juntado ali ao longo de quase 11 anos aí, né, do mundo corporativo, pegamos a nossa reserva e montamos a nossa primeira unidade, que desde o dia 1 já tinha o objetivo de ser replicável, né, de ser uma franquia, porque a gente tinha como objetivo principal a qualidade de tempo, em função, então, da chegada da nossa primeira filha, como eu trouxe no início ali para vocês. E aí, a gente, no nosso primeiro ano, o dinheiro foi acabando, né? O capital de giro foi rodando, a gente começou já a sentir, então, a necessidade ali de ter um outro investidor, né? Que entrasse com capital ali junto da gente. E aí, no nosso primeiro ano, a gente começa a entender uma coisa que é fundamental para que vocês tenham consciência para quem vai fazer essa jornada empreendedora. Quando você é CLT, uma das vantagens é o fato de você receber o seu 13º, né. E quando você empreende, você passa a entender que aquele momento que era um momento muito bacana, que você recebe seu 13º, férias, geralmente final do ano, que tá tudo ali junto, você começa a entender que quando você empreende, você precisa pagar esse 13º para sua equipe. E no nosso primeiro ano, então, a gente tinha ali uma equipe de 8 pessoas e a gente se viu, então, nesse momento, né, de pagar. E aí, o que que eu trago muito sério para vocês? O empreendedor, na maioria das vezes, o empreendedor precisa ter a consciência que o maior acreditador, se existe essa palavra, aquela pessoa que mais acredita de fato no seu próprio sonho, tem que ser você. Não tem que ser nenhuma outra pessoa. Você tem que confiar e ter certeza aonde você quer chegar. Esse é o ponto principal. O caminho dessa transcrição aí, né, até os seus objetivos começarem a serem alcançados, esse caminho eu estou aqui disposta para poder auxiliá-los nessa dinâmica de auxiliar, então, casais incomodados, né, a se tornarem empreendedores extraordinários através dessa ótica, da minha própria vivência e de diversos outros empreendedores que eu trabalho todos os dias. Então, o caminho eu te auxilio, mas o objetivo, onde você quer chegar, qual é o seu sonho real, isso precisa estar muito claro na sua mente. E aí, um dos passos importantíssimos para isso é você acreditar e você financiar e você se doar para o seu sonho. E aí foi isso que a gente fez, né? Porque a gente tinha 2 carros, a gente vendeu um dos carros para poder pagar, então, o 13º desses colaboradores, que era em dezembro, né? Essas 2 parcelas, novembro e dezembro. Então, a gente vendeu um dos carros, ficamos com um carro só, e fomos, então, para ali pagar esse compromisso que nós tínhamos como uma empresa. Quando chega janeiro, gente, 3 desses colaboradores de uma vez só pediram para poder sair. Essa é uma das dinâmicas do mundo corporativo empreendedor, vamos dizer assim, né, dos empreendedores. A gente nunca sabe o que vai nos esperar naquele dia. É sempre uma caixinha de surpresas. E aí 3 colaboradores, então, pediram para sair num único momento. Caramba, a gente tinha acabado de fazer uma dinâmica total para poder fazer o pagamento deles e ainda teríamos aí mais 3 rescisões. Aquele dia foi o único dia que eu vi verdadeiramente o Lucas chorando, chegando em casa. Eu estava com a Helena no colo, amamentando ela, e o Lucas chega contando essa história, chorando. E naquele momento, quando eu digo que um casal ele precisa se fortalecer, no momento que o outro está num momento mais vulnerável, o parceiro ou a parceira precisa ser fortaleza. Eu respirei, eu falei para ele poder ir tomar o banho dele, e depois a gente conversaria, então, para que ele se acalmasse. Nesse momento eu converso com Deus, porque antes de tudo é Deus, a fé inabalável que nós temos, tudo que conquistamos, tudo que fazemos é em prol dele, ele que nos permite. E aí
Nesse momento, então, o Lucas sai do banheiro, né, foi tomar banho, eu olho para o céu, começo a conversar com Deus, peço. Hoje eu até vejo que eu pedi uma prova, mas você faz em todos os momentos, ele não precisa provar nada para nós, né? Fica muito clara a mensagem dele. Mas naquele momento eu ainda não tinha essa maturidade, pedi então que Deus me mandasse um sinal para que ele mostrasse se fosse para a gente realmente seguir nessa vida empreendedora ou se realmente talvez ali a gente tivesse cometido novamente um erro. E ele se mostrou presente para mim, me mostrou a estrelinha, que é a minha, que é a minha estrelinha, é, tão pequenininha quanto foi o sinal que ele me mandou, mas de uma grandiosidade que eu ali ficou claro para mim que era para a gente seguir sim. Enfim, gente, o Lucas saiu, contei essa história para ele, a gente se abraçou, choramos, rezamos, agradecemos, botamos nossos joelhos no chão e agradecemos pela força que Deus vinha nos dando e seguimos. Aí é onde eu falo para vocês que é importante essa colaboração. Passa-se um mês e meio, tinha um evento aqui em São Paulo que não tinha absolutamente nada a ver com o nosso perfil ali da empresa que nós estávamos, era um evento voltado então para o segmento de materiais de construção, e a família do Lucas tem ramo, né, de material de construção lá no Espírito Santo. Um tio dele que todo ano vinha para São Paulo nesse momento da feira, mas que a gente tinha a oportunidade de sair para jantar, estava nessa feira e nesse ano especificamente ele não conseguiria nos encontrar. E aí o Lucas então combina, né? Ele liga para o Lucas e combina do Lucas ir a essa feira, mas essa feira, para quem é aqui de São Paulo, nós moramos próximo à região aqui da Paulista, e essa feira acontecia lá no Hotel Transamérica, que é uma região mais afastada. Quando o Lucas foi ver o valor do táxi, sim, o valor do táxi para ele sair era de R$ 70. Aí vocês vão perguntar, Bruna, vocês não tinham esses R$ 70? Tínhamos, gente. Mas quando você está num momento realmente de caixa apertado, todas as outras coisas, a gente pensava, poxa, R$ 70 eu vou gastar para poder ir lá sem ter expectativa de nada, só para encontrar meu tio, será que faz sentido? Depois vou ter que jantar, vou ter que fazer alguma outra coisa. Enfim, vou gastar um dinheiro que talvez nesse momento fosse prioritário a gente ficar quietinho em casa, porque ele pode fazer falta em algum sentido, né? Ou eu vou. E aí, nesse momento, eu entrei em cena, porque quando ele me liga e me pergunta, eu falo, vai, vai encontrar ele. Vai que de repente você tem um insight, a gente está nesse momento, a gente precisa se movimentar, a gente precisa conversar com as pessoas, a gente precisa encontrar com outras pessoas, ter outras óticas, e eu acho que você deve ir sim. Talvez nesse momento, se eu fosse uma pessoa mais conservadora, eu falaria: fica quieto, até parece, não gaste isso. Mesmo que fosse uma quantia que não fosse né, fazer grandes movimentos, mas a minha atitude fez a diferença nesse momento. E aí o Lucas então decidiu ir, encontrou com o tio lá, encontrou com uma pessoa que era da mesma região que ele morava, né, mas ele nunca tinha conhecido essa pessoa, sabia da existência dessa pessoa, mas nunca tinha conversado, nunca teve oportunidade de troca nenhuma com ela. E lá na feira, um outro amigo da mesma região dele, né, da mesma cidade dele, apresentou a essa pessoa. E aí o que eu quero dizer para vocês? Passou-se, depois desse encontro, passou-se 3 semanas e essa pessoa foi o nosso grande investidor, o nosso primeiro investidor. Foi a pessoa que deu oxigenação dentro da Splash para que a gente tivesse uma vida útil ali, né? Naquela fase que a gente precisava realmente de um investidor financeiro, nós encontramos num evento completamente fora do que a gente esperava, num acaso, que na verdade eu tenho uma palavra para isso, que eu chamo de serendipity, e esse acaso, que nada mais é que a orquestra de Deus ali para as pessoas que estão em movimento, porque sonhar no nosso sofá, sentado, esperando que Deus mande um milagre é muito fácil, né? Mas se movimentar, se mostrar, no momento em que a gente está mais vulnerável, o que a gente faz? O nosso corpo encolhe, gente. A gente abaixa a cabeça, a gente fica quieto, a gente tem vergonha, a gente acha que o mundo inteiro sabe aquela situação que a gente está vivendo, e que só de um olhar que a gente vai receber vai nos mudar, vai fazer com que a gente passe uma vergonha gigantesca. Quando, na verdade, no momento que a gente está mais vulnerável, é quando a gente precisa mais falar
mais pedir ajuda, mais conversar, mais aprender, estar aberto a aprender com a conversação e com a dinâmica do outro. Então, ali ficou muito claro para a gente a fortaleza de um casal. E diversas outras dinâmicas ao longo do dia a dia, mas esse episódio é um episódio muito clássico, assim, de um momento que realmente a gente estava bem vulnerável e que, através desse movimento, através dessa autoconfiança, a gente conseguiu fazer essa transformação, né? E seguimos aí agora nessa jornada, então, da Splash, tá? Então, quando eu falo de incômodo, medo, automaticamente, para vencer essas duas situações, a gente precisa correlacionar o autoconhecimento. E aí, autoconhecimento, autoconfiança, está muito relacionado para quem é que vai segurar a nossa mão. Eu vou fazer uma analogia aqui para vocês. Quando a gente aprende a andar de bicicleta, a gente tem sempre alguém que fica ali segurando, né? O cilinho ali para a gente até ter a segurança, a confiança realmente naquele equipamento e aprenda a andar sozinho. Então, é muito importante que você saiba quem é a pessoa que vai segurar a sua bike, quem que vai segurar a sua bicicleta, para que você possa dar ali os seus primeiros passos e consiga, então, fazer a sua caminhada sozinho, né? Ou em dupla, no caso do casal, que é muito mais fácil, né? Quando um está segurando a bike do outro, porque ao longo da nossa vida a gente tem diversos momentos ali de inovação, de busca, de caminhada, e que sempre será necessário ter uma pessoa então, para segurar realmente a nossa bicicleta. E aí, ao fazer isso, o outro, a pessoa pelo qual tem esse papel na nossa vida, é importante também que tenha essa consciência para que, nos momentos em que, de repente, não são tão felizes, o resultado não vem da maneira como a gente gosta, ou a nossa expectativa fica um pouco abaixo daquilo, né? A nossa conquista fica um pouco abaixo da nossa expectativa, não gere aquele processo de culpa. É importante que a gente tenha isso. Por quê? Porque a culpa, na verdade, é você terceirizar para o outro a sua própria responsabilidade. Então, quando eu vejo casais, de repente, que, poxa, tem uma briga, tem uma discordância, e um joga para o outro a responsabilidade daquilo, isso é muito complicado. Eu gosto sempre de falar que a gente tem uma dificuldade de escolha, né, de se comprometer com o ser humano, às vezes até por uma escolha simples, de uma pizza de domingo. Você está em casa, e aí alguém pergunta, e aí, o que a gente vai pedir hoje? Ah, vamos pedir uma pizza, beleza? Acabou. Mas, se eu pedir de pepino, talvez a pessoa não vai gostar. Mas a gente abrir mão da nossa escolha, do nosso protagonismo, dá o direito do outro escolher, e depois a gente não pode realmente julgá-lo e culpá-lo por aquilo que eu abri mão, né, vou abrir mão de fazer, então, a sua opção. Então, fique claro isso, levem isso para a vida de vocês. E uma outra situação que eu gosto de trazer junto com essa questão da autoconfiança, do autocontrole, é a que momento, como a gente consegue sair da nossa zona do conforto, né? Até onde a gente está disposto a abrir mão daquilo que a gente já conhece, daquilo que a gente já tem propriedade, se articular, sair, se incomodar automaticamente por sair da nossa zona de conforto. Você, por exemplo, que está aqui me acompanhando, se você tem o hábito de um banho quente, eu, por exemplo, meu banho é pelando. Até onde eu estou disposta a encarar o desconforto de um banho gelado? Sabe, atitude simples? Parece que é bobeira, mas não é. Nesse processo em que você está ali estudando essa capacidade sua empreendedora, de jogo de cintura, de articulação, o casal, principalmente, façam esse exercício em casa. Se vocês têm o hábito do banho quente, se proponham, então, a tomar um banho gelado. Outro exemplo, se você calçar o pé do outro, né? Eu sempre falo isso, se colocar na situação do outro. Então, assim, se a mulher calça 35, pede um homem, então, para tentar colocar um calçado 35, para olhar a vida sobre a ótica dela, e vice-versa. A gente só consegue entender a dor, o momento e a necessidade do outro quando, de alguma maneira, a gente tenta enxergar as coisas
sobre a ótica do outro também. Então, para casal, isso funciona muito, gente, porque é muito comum eu ver todos os dias casais que se proponham a fazer as coisas juntos, que querem empreender juntos, que têm muitos sonhos ditos que são juntos, mas no dia a dia isso não se reverbera. No dia a dia cada um tem sua conta, no dia a dia, o que é meu, o que é seu, os meus amigos, os seus amigos. Isso não funciona dessa maneira, sabe? A partir do momento que vocês se propõem a ter uma vida compartilhada juntos, poxa, vocês dividem a cama juntos, tem maior intimidade do que essa. E aí, na hora, de fato, de fazer as suas escolhas, quando mexe com dinheiro, por exemplo, as coisas são todas separadas, as coisas são todas individualizadas e as responsabilidades não são compartilhadas. Então, esse é o primeiro passo para casais que desejam, que têm um incômodo aí, que desejam empreender juntos, né? Se tornarem empreendedores extraordinários, que é o que eu me proponho aqui a orientá-los, é entender que nesse momento vocês precisam ser uma unidade. Obviamente que cada um tem a sua personalidade, vocês são pessoas únicas que buscam sempre a clareza, né, das suas opiniões, o respeito, a troca, e isso também é uma dinâmica muito importante, cada um entender onde é a fortaleza de um e do outro, onde um consegue atuar melhor do que o outro. Eu e o Lucas, por exemplo, a gente atua em frentes completamente diferentes, mas a gente sempre com o mesmo objetivo, o olhar é na mesma direção. Isso precisa acontecer com vocês também, tá bom? Então, eu deixo isso muito claro para vocês. Queria falar para vocês que tudo isso é possível para todo mundo, mesmo que você não tenha uma faculdade de administração, mesmo que você nunca tenha empreendido, mesmo que esse mundo corporativo ali seja muito atrativo para você ficar e o seu incômodo, de repente, você fica pensando, ai, mas será? E a minha estabilidade? Ai, será? Mas e o meu salário? Ai, será? Mas... E será? Tudo isso é possível, né? Para todos, eu tenho exemplos clássicos de pessoas também muito bem-sucedidas nos seus empregos, mas que chegavam em casa e não se sentiam mais pertencentes daquele, aquele sentimento que nos invalida, que quando a nossa cabeça conversa, aquela vozinha interna conversa ali com a gente mesmo no nosso fundo, a gente sabe que aquela situação ali é muito incômoda, aquela situação ali já não é mais suportável, por mais que todo mundo ache, né, que aquilo que você está vivendo já está muito bom e que você tem que se conformar, a gente sabe o quanto é importante esse fortalecimento. E a nossa casa é o nosso momento de ser um momento de paz, de válvula de escape, da gente poder ter essa conversa, essa troca com o nosso parceiro, com a nossa parceira, para que dentro da nossa casa seja realmente o nosso grande momento de fortalecimento. Então, é possível para todo mundo. Empreendedorismo, ele é muito difícil. Existem perfis, obviamente, que são mais adeptos a essa dinâmica, são mais resilientes, mas ainda assim, esses perfis também passam pelo processo de dúvida, né? Então, eu gosto de trazer tudo isso para que vocês tenham ciência, para que vocês tenham a coragem. E aqui eu vou compartilhando com vocês toda terça e quinta, às 15 horas, muito dessa troca, muito do que eu vivo, do que eu observo, do que fez sentido para mim, para que vocês então, consigam também ter quase que um divã aqui, uma amiga que vai falar para vocês aquilo que vocês estão vivendo nesse momento e que muitas vezes a gente acha que quem já galgou, quem está há alguns anos, alguns passos à nossa frente, não tenha vivenciado. E esse processo do empreendedorismo nada mais é do que essa etapa, né, do incômodo, do esforço. Existe esse processo aí desse eletrocardiograma, né, que vai, pulsa, desce, volta, sobe, desce, todos os dias. Assim, provavelmente quem mora aqui em São Paulo já ouviu falar que São Paulo é uma cidade onde você vive as 4 estações no mesmo dia. Pois é, a vida do empreendedor, você vive os 20
sentimentos primários ali, se, sabe, no mesmo momento, no mesmo dia. Então, assim, às vezes de manhã, como foi o episódio que eu trouxe para vocês, 3 colaboradores pedem demissão juntos, mas ao final daquele dia você tem uma surpresa super favorável, e assim vai indo. E como a gente administra essa gangorra de emoções é o grande diferencial. E quando a gente fala disso em casal, é um diferencial ainda maior, porque a gente precisa entender e prezar pelas estruturas, tanto profissionais quanto a pessoal, né, dentro da própria casa. A gente tem filho, isso envolve uma dinâmica ainda maior. Mas nada mais prazeroso do que você ter o prazer, a oportunidade de empreender junto com o seu parceiro ou ainda a sua parceira, ver a evolução disso dentro da sua casa, como isso se performa na dinâmica dos seus filhos, como que a sua família passa a ter realmente um reconhecimento diferenciado, né? Você consegue ter propósito, você consegue impactar, empreender antes de tudo é uma grande ação social, talvez para um país, porque é onde você consegue trazer para dentro do seu núcleo ali a transformação de diversas outras famílias, né? Hoje, eu e o Lucas, a gente impacta direta e indiretamente mais de 500 famílias, sem dúvida, 500, 700 famílias. Por quê? Porque eu estou falando do meu franqueado, eu estou falando do colaborador do meu franqueado, eu estou falando da família desse colaborador, da família desse franqueado, dos meus fornecedores, de toda uma cadeia que vive em prol desse negócio, né, e de todos os outros negócios que um país oferece. Então, para quem busca propósito, para quem busca reconhecimento, para quem busca realmente uma entrega de valor, a saída é o empreendedorismo. Eu deixo esse recado muito claro aqui para vocês, e todos aqueles que ficaram, eu agradeço muito, amei essa troca. Caso alguém tenha aí ainda mais algumas perguntas dentro desse contexto, eu trouxe assuntos aqui que eu já vinha recebendo ao longo da semana de vocês. Podem deixar aqui também, que estou acompanhando. E deixar claro para vocês que toda terça e quinta, então, agora o nosso próximo encontro vai ser na quinta-feira, às 15 horas, também aqui nas plataformas, para que vocês tenham também essa dinâmica e tenham a consciência que sim, é possível. O impossível é uma questão de opinião, já dizia aí a canção, né? Sendo bem clichê, mas é verdade, eu vivo isso no dia a dia. Feitos impossíveis, eles são feitos todos os dias, a todos os momentos, a gente vem provando que realmente essa dinâmica é possível. E se você busca uma vida, então, de mais propósito, se você busca se tornar um empreendedor extraordinário junto do seu parceiro ou da sua parceira, esse incômodo já fala muito grande aí dentro da casa de vocês, é aqui o espaço onde a gente vai ter essa troca e esse compartilhamento, tá bom? Gente, muito obrigada, foi sensacional, fiquei muito feliz. Espero, então, vocês na próxima quinta-feira, deixo claro aí para vocês. Lembrem-se que sozinho a gente até consegue fazer a nossa transformação, mas se a gente tiver um parceiro ou uma parceira, é imprescindível o apoio, essa autoconfiança aí que esse parceiro ou parceira vai nos auxiliar a encontrar, para que a gente, então, chegue, né, naquilo que é o nosso objetivo de se tornar empreendedores extraordinários. Foi um prazer enorme. Beijo para vocês. Até o próximo encontro, quinta-feira, às 15 horas. Beijo, beijo. Tchau, tchau.